Hoje vamos falar sobre o exame físico dos pacientes com meningite. Quando o líquido purulento comprime os nervos, isso causa alguns sinais que podem ser encontrados nos pacientes com meningite. E são esses sinais que vamos conhecer. O primeiro deles é a rigidez de nuca, onde quem vai examinar o paciente diz: doutora, está muito difícil para conseguir dobrar aqui o pescoço do paciente. Ou quem vai examinar diz: doutora, eu não consegui de jeito nenhum. Parece até que o pescoço dele está duro, doutora. Então, o paciente com meningite ele pode apresentar rigidez de nuca. Além dessa rigidez de nuca, um paciente com meningite pode também apresentar essa posição aqui que nós chamamos de posição de opistótomo, onde se tem o grau máximo de rigidez da nuca do paciente. O paciente com meningite, ele pode apresentar também o sinal de Brudzinski, que é quando ele não consegue dobrar o pescoço porque dói muito. E quando se tenta fazer isso no paciente, ele ainda dobra os joelhos. Outro sinal que o paciente com meningite pode apresentar é o sinal de Kern. Então, com o paciente deitado, nós vamos levantar a perna e dobrar o joelho. Em seguida, nós vamos esticar novamente a perna do paciente. O paciente vai dizer que não consegue fazer porque sente muita dor. E a perna do outro lado do paciente, ela vai dobrar ao mesmo tempo, que o paciente vai dizer que está doendo. Só repetindo. O normal é nós levantarmos a perna do paciente esticada, dobrar o joelho, depois esticar de novo, o paciente não referir nada. Quando o paciente tiver alterações, quando nós fizermos isso, esticar a perna e dobrar, ele vai dizer que está doendo e ele ainda vai dobrar o joelho do outro lado, dizendo: ai, dobra o joelho do outro lado. Outro sinal que os pacientes com meningite podem apresentar é o sinal do tripé, que é quando nós tentamos sentar o paciente segurando nas costas, aí o paciente fica com a cabeça bem endurecida, os joelhos dobrados, como nessa imagem, os braços para trás. Posição de tripé, porque o paciente procura os 3 apoios. Então, o apoio do quadril, o apoio dos pés e também o apoio das mãos. Então, são esses 3 apoios, por isso que essa posição aqui é chamada de tripé e é um sinal que pode ser encontrado nos pacientes com meningite. Um outro sinal também é o sinal de Lazeger. Então, com o paciente deitado, nós vamos levantar a perna do paciente esticada, segurando pelo pé. E o paciente pode dizer que está doendo e ele dobrasse um pouquinho a perna do outro lado. E ele vai dizer: ai, está doendo aqui na parte de trás aqui da perna. O paciente com meningite, ele também pode adotar essa posição, né, que é a posição do gatilho de espingarda. Então, a síndrome de comprometimento meníngeo, ela se completa com uma postura de dor que o paciente adota. Então, o paciente fica de lado, com os joelhos dobrados e com a cabeça rígida, cabeça e pescoço rígidos e esticados. Eu gostei mais dessa outra imagem aqui, que eu encontrei, mostrando a posição de gatilho de espingarda. É interessante também citar que a meningite em idosos, na meningite em idosos, nós podemos encontrar confusão mental e febre, e esses podem ser os únicos sinais iniciais que o paciente pode apresentar. Em algumas meningites bacterianas apresentam lesões exantemáticas petequiais no começo, ou seja, pode aparecer tipo uma manchas no corpo da criança, do adulto, e essas lesões elas são extremamente frequentes e características na meningite meningocócica. Interessante também aqui citar, principalmente para os estudantes, que a presença de imunoblastos e plasmócitos produtores de IgE, de imunoglobulina, é frequente na meningite viral e crônica e pouco frequente na meningite bacteriana. A meningite, ela se desenvolve em geral de focos infecciosos distantes. E em pacientes que têm baixa imunidade devido a diabetes, linfomas, alcoolismo, uso de drogas, câncer maligno, desnutrição, ou porque o paciente já tenha tirado o baço,
ou porque o paciente usa medicação que diminui a imunidade ou HIV, então as causas das meningites bacterianas mais frequentes nesses grupos de pacientes são por germes oportunistas, principalmente Listeria e Staphylococcus coagulase negativo, ou por germes de alta virulência, como Staphylococcus coagulase positivo, pneumococo capsulado, Pseudomonas, Enterobactéria, Hemófilo, Salmonella e Klebsiella, e também anaeróbica. Como eu falei, a meningite ela tem várias causas, pode ser causada por bactérias, vírus, fungos, espiroquetas, principalmente aqui o que causa sífilis, treponema pálido, protozoários, helmintos, entre outros. Doutora, e como que é feito o diagnóstico? O diagnóstico de um paciente com meningite, ele é feito através do exame do líquido cefalorraquidiano, que é esse líquido que se tira aqui da coluna do paciente. E esse exame ele permite determinar a intensidade do processo inflamatório e também identificar o que está causando essa meningite, se é bactéria, se é fungo, se é vírus, entre outros. E depois que se retira esse material, pode-se fazer a bacterioscopia, cultura, sorologia, pesquisa de anticorpos específicos, pesquisa de antígenos por biologia molecular, dentre eles o exame de PCR e microarraio. Só algumas informações importantes aqui para os estudantes. Então, na paquimeningite, onde nós temos a inflamação da dura mata, pode ocorrer nos espaços acúmulo de pus. Lembrando que a meningite, ela pode ocorrer por contiguidade, e aí existem várias denominações que vocês podem encontrar nos prontuários do paciente, como meningomielite, meningoencefalite, meningomieloencefalite, porém, todas elas, de forma geral, são denominadas comumente como meningite. Doutora, só uma curiosidade, doutora. O que indica se o paciente tem ou não chance de melhora? Então, existem vários fatores, entre eles a idade, o tempo de duração que esse paciente ficou em coma, tipo de bactéria que está causando aquela meningite, a baixa quantidade de açúcar no líquido cefalorraquidiano, neutropenia no sangue periférico e no líquido cefalorraquidiano, se o paciente teve muitas convulsões e se essas convulsões demoraram muito e se elas foram bem frequentes, quantidade de bactérias e antígenos no líquido cefalorraquidiano, e também se o paciente tem persistência das bactérias por mais de 24 horas após o início do tratamento no líquido cefalorraquidiano. Doutora, qual o risco de uma pessoa com meningite morrer? Depende. Vai depender da idade, se o paciente iniciou ou não o uso precoce e o uso correto de antibiótico. Depende também da virulência da bactéria, se o paciente tem ou não outras doenças como diabetes, AIDS, se o paciente já nasceu com baixa imunidade, se o paciente faz uso de álcool e também casos de linfoma, dentre outros. Doutora, quais as defesas do corpo contra a meningite? Então, nós temos a inflamação inespecífica, nós temos a reação imunitária humoral com a participação de imunoglobulina e complemento. Também nós temos a reação macrofágica causada por monócitos modificados e macrófagos da descamação das células aracnoides. Desejo a todos vocês um excelente final de semana, um grande abraço, e amanhã nós vamos voltar com mais conteúdo sobre meningite. Um grande abraço a todos.